Me chamo Carlos Eduardo e irei comentar aqui um pouco sobre a embriologia do sistema cardiovascular. É o primeiro a funcionar no embrião, né? Principalmente devido à necessidade de um método eficiente de captação de oxigênio e nutrientes. É originado no mesodermo hispânico, paraxial e lateral, como das células da crista neural da região entre as vesículas ópticas. A primeira indicação morfológica da futura região cardíaca é a cavidade pericárdica, em formato de ferradura, que se desenvolve ventralmente ao intestino anterior e à placa pré-cordal. Os cordões angioblásticos, localizados no mesodermo cardiogênico, na terceira semana de desenvolvimento se canalizam para formar os tubos cardíacos, os quais se fundem no final da terceira semana para formar o coração tubular primitivo. Se a fusão dessas duas estruturas falharem, duas estruturas semelhantes a um tubo se formam ao invés de uma, levando ao coração bífide. O coração começa a bater entre 22 e 23 dias e o fluxo de sangue começa na quarta semana do desenvolvimento, sendo visto através da ultrassonografia de Doppler. Desenvolvimento do coração. Formação do tubo cardíaco primitivo. Mudança na posição da região e formação do coração. Efeito do dobramento do embrião no crescimento cardíaco. Dobramento do plano sagital mediano. No 20º dia, vemos a placa neural e a linha primitiva. Retirando o ectodermo, temos o septo transverso, a membrana orofaríngea, o segmento primitivo e o celômetro bilionário, que está representado por essa linha tracejada. Em um corte longitudinal, podemos ver o posicionamento do coração adquirido após o dobramento ventral. Identificamos o desenvolvimento do plasma céfalo, a membrana orofaríngea e o intestino anterior. Observamos também o tubo cardíaco, o septo transverso e a cavidade pericárdica. Efeitos do dobramento embrionário no desenvolvimento cardíaco no plano transversal. Em um corte transversal, podemos ver o âmago, a placa neural, o notocorda, o intestino anterior, a cavidade pericárdica, o campo cardíaco primário, o tubo cardíaco endocárdico e a parede da vesícula umbilical. Com esse dobramento, notamos a aproximação do tubo cardíaco. E com a aproximação deles, vemos a cavidade pericárdica, a parede do tubo cardíaco, o miocárdico, o intestino anterior e o mesocárdico dorsal. Observamos também o local da geleia cardíaca e o endocárdico. Dobramentos do tubo cardíaco primitivo. No 22º dia, avistamos a artéria do primeiro arco faríngeo, o saco aórtico, a cavidade pericárdica, a placa neural, o ventrículo direito primitivo, o ventrículo esquerdo primitivo e o átrio primitivo. Temos a placa neural, a cavidade pericárdica, o arco do seio venoso, o intestino anterior, o miocárdio, o endocárdio. Notamos também a vesícula umbilical do saco aórtico. No 23º dia, vemos que este tubo cardíaco vai sofrer dilatações e construções. No 24º dia, temos a continuidade do desenvolvimento. No 26º dia, já identificamos o ventrículo direito primitivo, o ventrículo esquerdo primitivo, o primórdio atrial e a região de saída do bulbo cardíaco. Outra vista do dobramento do tubo cardíaco primitivo. Em uma vista ventral, identificamos o saco aórtico, o ventrículo direito primitivo, a via cardinal comum, a região de saída do bulbo cardíaco, o ventrículo esquerdo primitivo, o primórdio atrial, a via umbilical e a via vitelina. Com a vista lateral, observamos as artérias do arco faríngeo, o átrio primitivo e o seio venoso. Agora temos a região de saída distal do bulbo cardíaco, o ventrículo direito primitivo, o ventrículo esquerdo primitivo, a região proximal de saída do bulbo cardíaco e o arco aórtico. Temos também a aurícula esquerda do átrio primitivo.
Contribuições do campo secundário do coração. Em vista ventral, vemos o desenvolvimento cardíaco, a placa neural e o campo secundário do coração. Agora removemos a placa neural e vemos o local de união dos campos primários e secundários do coração em vermelho e verde, respectivamente. Em vista lateral, observamos o ventrículo direito primitivo, o átrio primitivo, a região de saída no bulbo cardíaco e o ventrículo esquerdo primitivo. Temos também o desenvolvimento da aurícula direita, o ventrículo direito primitivo, a região de saída no bulbo cardíaco, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo primitivo. Divisão do canal atrioventricular. Formação do tecido do coxim endocárdico. Verificamos o endocárdio, o miocárdio, a região de saída com a crista bulbar, o ventrículo direito primitivo, a geleia cardíaca, o átrio, o canal atrioventricular com os coxins endocárdicos e o ventrículo esquerdo primitivo. Dando um zoom, observamos que sinais indutores do miocárdio vão atravessar a geleia cardíaca e se ligar em receptores das células do endocárdio. Isso leva à proliferação das células mesenquimais, que invadem a geleia cardíaca e formam um coxim endocárdico com essas células mesenquimais. Realinhamento das câmaras primitivas do tubo cardíaco. No 33º dia, vemos nesse corte anteposterior a curvatura interna, flange bulboventricular. Identificamos a formação do ventrículo direito, a abertura do canal atrioventricular e formação do ventrículo esquerdo. Vemos a região de saída do bulbo cardíaco, mórdio antrial, o coxim endocárdico dorsal e o coxim endocárdico ventral. Dando zoom, observamos no corte sagital o tecido coxim na região do bulbo cardíaco, o miocárdio, o átrio primitivo, o coxim endocárdico na região dos ósseos atrioventriculares e o coxim ao longo da curvatura interna. Há miocardialização no coxim endocárdico ao longo da curvatura interna e ocorre o realinhamento das câmaras cardíacas. No 42º dia, vemos o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o canal atrioventricular esquerdo. A fusão atrioventricular dos coxins endocárdicos divide do canal atrioventricular em direito e esquerdo e o ventrículo esquerdo. Subdivisão do canal atrioventricular. A proliferação do tecido que forma o septo atrioventricular e divide o canal atrioventricular em direito e esquerdo, conforme podemos ver aqui ao lado. Formação das válvulas atrioventriculares. Em vista anteposterior, vemos o átrio, a formação dos ventrículos direito e esquerdo, os canais atrioventriculares e o septo atrioventricular. Vai ocorrendo modificações e a formação dos folhetos da válvula atrioventricular, as cordas tendinhas, os músculos papilares, ventrículo direito. Temos também o ventrículo esquerdo e a porção muscular do septo intraventricular. Divisão do átrio. Expansão das porções lisas do átrio. Em vista anteroposterior, vemos os átrios direito e esquerdo. Identificamos também a veia cava superior, o ósseo da veia cava superior, a aurícula direita, a crista terminal, a veia cava inferior, o ósseo da veia cava inferior, o seio coronário, as veias pulmonares e a aurícula esquerda. Formação do septo interatrial. Em corte sagital e coronal, temos os coxins endocárdicos do canal atrioventricular. Identificamos o septo primo, o átrio primitivo e a formação do ventrículo esquerdo. Vemos também a proliferação do teto do átrio primitivo, que forma o septo primo. Já na formação do órteo primo, vemos o coxim endocárdico inferior e também a formação do septo atrioventricular.
Vemos abaixo a presença do forame primo, que se fecha, e logo acima há uma formação do forame segundo. Há a projeção do mesocárdio dorsal, que fecha o forame primo. Começa então a fusão do septo segundo, que deixa a estrutura que vai formar o forame oval e permite a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo diretamente. Divisão dos ventrículos. Vista sagital e coronal. Temos a formação do septo interventricular muscular, a formação do ventrículo direito, o sulco bulboventricular ventral e também a formação do ventrículo esquerdo. Há uma proliferação desta porção muscular do septo interventricular que deixa o forame interventricular primário. Divisão da região de saída no bulbo cardíaco. A crista neural contribui para a divisão desta área. Por volta da 5ª a 6ª semana, podemos ver os arcos faríngeos, o tubo neural e também a formação do coração. Ocorre a migração de células da crista neural para o coração em formação. Aqui são as células da crista neural na região de saída do bulbo cardíaco. E vemos também as artérias do arco faríngeo e o saco aórtico. Formação do septo na região de saída do bulbo cardíaco. Observamos as artérias do 3º, 4º e 6º arcos faríngeos. A região distal de saída, a aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, o saco aórtico, a região proximal de saída, a aurícula direita e também o ventrículo direito. Analisamos a artéria do 4º arco faríngeo, o saco aórtico, o canal atrioventricular direito e esquerdo, a formação do septo do canal atrioventricular e a formação do ventrículo direito. Notamos também a artéria do 6º arco faríngeo, a região distal de saída, a região proximal de saída, formação do ventrículo esquerdo, a porção muscular do septo interventricular. Agora vemos o surgimento do septo aórtico pulmonar. A princípio, identificamos o canal atrioventricular direito e o esquerdo, as cristas bulbares e a porção muscular do septo interventricular. Observamos que o fluxo sanguíneo já segue a orientação dada pelo septo aórtico pulmonar. Temos o canal atrioventricular aberto, a porção muscular do septo interventricular e também a formação do tronco pulmonar. Vemos externamente a aorta e o tronco pulmonar. Divisão do saco aórtico. Aqui é a artéria do 4º arco faríngeo e a abertura da artéria do 6º arco faríngeo. Tem também a formação do septo aórtico pulmonar, o saco aórtico e a região distal de saída. Observamos então que o fluxo de sangue já segue o caminho para a aorta e o tronco pulmonar. Formação das válvulas semilunares. Dando um zoom na região do tronco arterial, vemos a região distal de saída do sangue e a região proximal de saída do sangue, e também as cristas bulbares. Já no corte transversal, vemos o miocárdio e as cristas bulbares. As cristas bulbares se unem e há uma separação completa das duas artérias e formação das válvulas semilunares. Na aorta temos as válvulas direita e esquerda e posterior, e já no tronco pulmonar temos a direita, esquerda e anterior. Bom, pessoal, iremos falar agora sobre circulação fetal. E antes de falar como ocorre a circulação fetal, eu irei fazer uma leve introdução sobre o que ela é. Durante a gravidez, o sistema circulatório fetal funciona de uma forma diferente após o nascimento. O feto está ligado pelo cordão umbilical à placenta, que é um órgão que desenvolve e implanta no útero da mãe durante a gravidez. Através dos vasos sanguíneos do cordão umbilical, o feto recebe todo o apoio de oxigênio, nutrição e vida necessária da mãe por meio da placenta. Resíduos de produto e dióxido de carbono do feto são enviados de volta através do cordão umbilical e da placenta para a circulação da mãe para ser eliminado.
Iremos falar agora como ocorre a circulação fetal. O sangue oxigenado na placenta vai para o feto passando pelo cordão umbilical através da veia umbilical. Aproximadamente metade do sangue da veia umbilical flui pelo ducto venoso, que é a porção intrahepática da veia umbilical, e vai para a veia cava inferior. A outra metade flui pelo sinusoide hepático, indo para a veia cava inferior através das veias hepáticas. Há um esfíncter fisiológico no ducto venoso quando a quantidade de sangue que chega ao átrio direito é elevada. Esse esfíncter se contrai e desvia mais sangue para a veia porta e sinusoides hepáticos. E quando o fluxo diminui, ele relaxa e permite maior entrada de sangue nos átrios esquerdo. O sangue rico em oxigênio da veia umbilical mistura-se com o sangue pobre em oxigênio da veia cava inferior. Ainda que essa mistura tenha sido parcial, essa mistura rica em oxigênio e pobre em oxigênio é chamada de shunt. A veia cava inferior é responsável pela drenagem venosa dos membros inferiores, abdômen e pelve, de modo que o sangue nela é pouco oxigenado. Esse shunt faz com que o sangue que chega no átrio direito tenha uma saturação de oxigênio menor na veia umbilical. Veja que a saturação de oxigênio na veia cava sobe após receber o sangue da veia umbilical. Na junção da veia cava inferior com o átrio direito, há uma válvula chamada de válvula de Eustáquio, ou válvula da veia cava inferior, que decide o fluxo sanguíneo em duas divisões. O sangue mais rico em oxigênio é desviado para o átrio esquerdo através do forame oval, e o sangue mais pobre em oxigênio é desviado para o ventrículo direito. O sangue mais rico em oxigênio, ao passar pelo forame oval, cai no átrio esquerdo e daí passa para o ventrículo esquerdo, de onde é injetado para a artéria aorta. Esse sangue mais oxigenado é injetado na aorta e é crucial para a melhor oxigenação de órgãos muito importantes como encéfalo e o miocárdio. O sangue pobre em oxigênio passa do átrio direito para o ventrículo direito e é injetado no tronco pulmonar. Mais cerca de 90% desse sangue é desviado para a aorta através do ducto arterioso em decorrência da alta resistência vascular das artérias pulmonares. E os 10% restantes passam pelas artérias pulmonares e supram os pulmões. Veja então que ocorre um novo shunt com o sangue pobre em oxigênio do tronco pulmonar, misturando-se com o sangue rico em oxigênio da aorta. Mas perceba a engenharia inteligente aqui. Essa mistura do ducto arterioso que comunica ambos os vasos. Mas veja que o ducto arterioso desemboca na aorta após ela ter dado os ramos que vão para o encéfalo e o coração. Isso garante um sangue mais oxigenado para essas estruturas. O sangue continua seu percurso através da aorta para suprir os órgãos abdominais, como a pelve e os membros inferiores. A artéria aorta dá origem a artérias ilíacas, que por sua vez bifurcam-se em ilíacas internas e externas. Das ilíacas internas surgem as artérias umbilicais, que vão em direção à placenta para que o sangue possa ser reoxigenado. E esse é todo o trajeto que o sangue percorre pelo feto. E esse é todo o percurso que o sangue faz pelo feto. E o neonatal não pode mais contar com ela para a troca gasosa. Ao mesmo tempo, ele também começa a respirar de modo em que muitas estruturas do seu corpo não vão ser mais necessárias. Irei falar sobre o desenvolvimento das artérias no sistema cardiovascular. Antes de começarmos, é necessário saber que, do ponto de vista da embriologia, o desenvolvimento das artérias do sistema cardiovascular é um processo complexo que envolve a formação de vasos sanguíneos a partir de estruturas primitivas chamadas de arcos aórticos. Esse processo é dividido em várias etapas principais. Primeira, a formação dos arcos aórticos. Durante a quarta e quinta semana do desenvolvimento embrionário, 6 pares de arcos aórticos se formam a partir do sarco aórtico, uma estrutura no embrião que está conectada no coração primitivo.
Os arcos aórticos conectam o saco aórtico às aortas dorsais bilaterais. Na segunda etapa, acontece a remodelação dos arcos aórticos. Os arcos aórticos passam por um processo de remodelação e regressão. Nem todos os arcos aórticos permanecem, somente alguns se desenvolvem em estruturas específicas, enquanto outros desaparecem. O primeiro e o segundo arco aórtico regridem cedo, enquanto os outros arcos restantes dão origem a várias partes do sistema arterial. Mas é só na terceira fase que acontece o desenvolvimento específico dos arcos aórticos. Primeiro, o arco aórtico forma parte das artérias maxilares. O segundo arco aórtico contribui para as artérias estapédicas e ióide. O terceiro arco aórtico forma as artérias carótidas comuns e as partes proximais das artérias carótidas internas. O quarto arco aórtico, no lado direito, contribui para a artéria subclava direita. No lado esquerdo, forma parte do arco da aorta. O quinto arco aórtico geralmente regride e não forma nenhuma estrutura permanente. O sexto arco aórtico dá origem às artérias pulmonares e ao ducto arterioso. Ducto esse que fica no lado esquerdo e se torna um ligamento arterioso após o nascimento. E é na quarta fase que ocorre a formação da aorta e outras grandes artérias. As aortas dorsais se fundem para formar a parte descendente da aorta. A aorta ventral contribui para a formação da aorta ascendente e da parte proximal do arco da aorta. As artérias umbilicais, vitelinas e suas derivações contribuem para a formação de outras artérias sistêmicas. E por fim, chegamos à quinta e última etapa, a diferenciação e manutenção. Ao longo do desenvolvimento fetal, as artérias continuam a se diferenciar e a se especializar para formar o sistema arterial adulto. A remodelação vascular continua, influenciada por sinais moleculares e hemodinâmicos, assegura a formação adequada das artérias. Este processo é regulado por uma complexa interação de fatores genéticos e sinais moleculares que controlam a diferenciação celular, a migração e a remodelação dos vasos sanguíneos em desenvolvimento. Essas células progenitoras iniciais endocárdicas se separam do mesoderma para originar tubos cardíacos em par. À medida que ocorre o dobramento lateral do embrião, os tubos cardíacos do endocárdio se aproximam e se fundem para formar um único tubo cardíaco, causando encurtamento do endoderma e desempenhando um papel crucial no aspecto mecânico da formação do coração em forma de tubo. A fusão dos tubos cardíacos tem início na parte cranial do coração e desenvolvimento e se estende para o papel caudal. O coração embrionário inicia suas contrações, ou seja, seus batimentos entre o 22º dia e o 23º dia. O fluxo sanguíneo se inicia na quarta semana e os batimentos cardíacos podem ser observados por ultrassonografia com Doppler. Na vesícula umbilical, as veias vitelinas transportam o sangue com baixo teor de oxigênio, ao passo que as veias umbilicais trazem sangue oxigenado do saco coriônico. Por sua vez, as veias cardinais comuns conduzem o sangue desoxigenado do corpo do embrião de volta para o coração. As veias vitelinas acompanham o ducto onfaloentérico do embrião, um canal estreito que liga a vesícula umbilical ao intestino primitivo médio. Após atravessarem o septo transverso, que serve de trajeto para os vasos sanguíneos, as veias vitelinas desembocam no seio venoso, a extremidade venosa do coração, enquanto a veia vitelina esquerda regreda. A veia vitelina direita origina grande parte do sistema porta hepático, assim como parte da veia cava inferior, VCI. À medida que o fígado em formação cresce em direção ao septo transverso, os cordões hepáticos se conectam nos espaços revestidos por endotélio já existente. Esses espaços, os percussores dos sinusoides hepáticos, posteriormente se unem às veias vitelinas. À medida que o fígado se desenvolve, as veias umbilicais perdem a conexão com o coração e passam a drenar para o fígado. Durante a 7ª semana,
a veia umbilical direita desaparece, deixando apenas a veia umbilical esquerda como responsável por transportar o sangue oxigenado da placenta para o embrião. Resumidamente, a transformação das veias umbilicais ocorre da seguinte maneira: a veia umbilical direita e a parte craniana da veia umbilical esquerda, entre o fígado e o seio venoso, degeneram. A parte caudal persiste da veia umbilical esquerda e se transforma na veia umbilical, encarregada de todo o transporte sanguíneo de placenta para o embrião. Adicionalmente, ocorre o desenvolvimento de um grande desvio venoso no fígado, conhecido como ducto venoso, que conecta a veia umbilical à VCI. Esse ducto transforma um desvio que permite que a maior parte do sangue da placenta siga diretamente para o coração, sem passar pelos capilares hepáticos em desenvolvimento. As veias cardinais são cruciais para a drenagem venosa do embrião. As veias cardinais anterior e posterior, as primeiras a se formarem, são as responsáveis por drenar a região cranial e caudal do embrião. Elas se unem a veias cardinais comuns, que desembocam no seio venoso. Durante a 8ª semana, ocorre uma conexão anastomótica entre as veias cardinais anterior, desviando o fluxo sanguíneo da veia cardinal anterior esquerda para a direita. Com a degeneração da porção caudal da veia cardinal anterior esquerda, essa anastomose dá origem às veias branquiocefálicas esquerda. A veia cava superior se forma a partir das veias cardinais anterior direita e comum direita. Já as veias cardinais posteriores se desenvolvem principalmente no vaso dos mesonéfros, os rins provisórios, e desaparecem em grande parte juntamente com esses órgãos transitórios. Os únicos vestígios adultos dessas veias são as raízes da veia ásico e as veias ilíacas comuns. As veias subcardinais e supracardinais desenvolvem-se gradualmente, substituindo e complementando as veias cardinais posteriores. As veias subcardinais aparecem primeiro. Eles estão conectados entre si pela anastomose subcardinal e as veias cardinais posteriores pelos sinusóides mesonéfricos. As veias subcardinais formam o tronco da veia renal esquerda, as veias adrenais e as veias gonodais, e um segmento da VCI. As veias supracardinais se dividem ao nível dos rins. Cranialmente, nesta região, estão unidas por anastomoses, representadas nos adultos pelas veias ásicos e hemiásicos. Caudal aos rins, a veia supracardinal esquerda degenera, entretanto a veia supracardinal direita torna-se a parte mais baixa da VCI. Desenvolvimento da veia cava inferior à VCI é formado durante uma série de alterações nas veias primitivas do tronco do corpo, que ocorre quando o sangue, retornado da parte caudal do embrião, é deslocado da esquerda para a direita do corpo. VCI consiste em 4 segmentos principais: segmento hepático derivado da veia hepática, parte proximal da veia vitelina direita e dos sinusoides hepáticos. O segmento pré-renal drena da veia subcardinal direita. O segmento renal é derivado da anastomose subcardinal e supracardinal. O segmento pós-renal drena da veia supracardinal direita.